Olá, sejam todos muito bem-vindos ao CEPOD, ao Chaves para o Despertar. E hoje nós temos um podcast transumbrante. Eu quero dar um olá para o Gabriel, um olá para a Márcia. E vamos começar, mas antes vamos avisar vocês, né, que o CEPOD está a cada 15 dias no YouTube. E na televisão está de quando em quando? Nas terças-feiras, à 13h, na TV+, nos canais 22, 76 e o outro que eu me esqueci. Finalmente. Mas está lá, né? Mas está. No site, está tudo descritivo. No Instagram lá da TV+, tem certinho, mas todas as terças, à 13h. Então, vamos começar hoje o nosso CEPOD falando sobre fim de ciclos. Então, quero saber de vocês como que é, ou foi, ou é, né? Porque a gente está sempre fazendo inícios e fim de ciclos. Eu acho que vamos começar pela parte boa, né? O início de um novo ciclo. Como que vocês sentem ou vê ou tem esta conexão com uma nova caminhada, um novo movimento, um novo estudo, uma nova conexão? Como é que é para vocês um novo ciclo quando se começa? Depende muito, né, do que, como você disse, né, eu vejo novos ciclos como uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade, a gente sempre quer alguma coisa. Ninguém inicia um ciclo com um curso, com uma relação, com alguma coisa, se não quer alguma coisa, né? Então, é muito bom. A gente fica empolgado, né? Gera aquela coisa assim, vou aprender mais. E isso é em diversos tipos de relações ou qualquer tipo de ciclo que seja. E é muito bom pela empolgação, né? Eu vejo que é uma coisa meio que automática. Todo mundo se empolga, né, com o início de alguma coisa, e isso traz um ar de mistério, né, do que pode acontecer e tudo mais. Então é muito bom, eu vejo isso na minha vida como essa empolgação que vai me levar até determinado ponto para mim aprender, né? Tem uma lição. Eu acho que a nossa espiritualidade, ela está o tempo todo se renovando, né? Junto com isso, né? Porque são as nossas escolhas que vão definindo, nossa equipe espiritual, né? Vão definindo esses movimentos. E todo início de ciclo é muito bom. A gente tem, né, todo ano termina o ano e todo ano começa um outro ano, né? Então a gente sempre está aí, sempre está nesse movimento, né? Geralmente no final do ano as pessoas estão muito cansadas, né? Porque está finalizando o ciclo de um ano, mas quando se inicia o outro ano, a gente sempre tem aquela esperança, né? A esperança do novo, a esperança de que as coisas vão se renovar, vão ser melhores, e que a gente tenha essa clareza, né, do acreditar. Porque se a gente passou por um ciclo ruim, muito provavelmente vai vir um outro melhor, né? E sempre é para o melhor. Então, acho que a dica de tudo, né, sobre as minhas relações de ciclos sempre são sobre esse movimento. Se eu passei de fase, de nível, isso fica mais fácil, fica mais tranquilo. Eu aprendi coisas que vão ser saudáveis para mim, né? Então vão trazer um outro tipo de vivência, né? Expandiu nesse ciclo de 1 ano, 10 anos, 5 anos. Isso expandiu a minha consciência. Com toda aquela experiência eu consigo ter uma outra visão sobre iniciar um outro ciclo também. Acho que na minha visão é um pouquinho sobre isso. E para você, Márcia? Então, eu acredito que todo início de ciclo ele seja, como vocês disseram, empolgante, né? Mas eu acredito muito que todo início de ciclo ele seja uma nova oportunidade de vida, né?
É uma nova oportunidade de experienciar uma coisa que está no meu caminho e que precisa ser vivido, né? E todo início de ciclo ele traz essa empolgação, mas ao mesmo tempo ele traz o medo, né? Ele traz aquela expectativa e alguns questionamentos que tu não tem a resposta, né? De primeira, assim. Você precisa vivenciar eles, né? Para que você entenda e para que você viva, né? E eu acredito muito que a gente vive de ciclos, né? A nossa vida é um ciclo, é um início e um encerramento de ciclo constantes, né? E o importante que eu acho nessa caminhada, principalmente quando você consegue compreender esse jogo da vida, que nem eu disse em outro podcast, esse joguinho de videogame, né, que a gente vive aqui. Quando você consegue entender que a passagem desses ciclos e as fases desse jogo são para o teu crescimento pessoal, são para o teu autoconhecimento, são importantes para você. Cada início de ciclo, mas cada final de ciclo te deixam mais fortes e te deixam mais maduros, né? Teve um processo que a gente passou os três juntos, né? Sobre um fim de ciclo. E que a gente, no final, se deu os parabéns. Olha, conseguimos terminar isso de forma bonitinha. Daí se abraçamos, se demos as mãos, né? Porque é muito bom também, né? A gente saber que tem ciclos que podem terminar com essa energia de respeito. Às vezes, não dá, né? Que cada um, né, tem o seu movimento, suas expectativas de determinadas situações. Mas eu acredito que, falando ainda sobre um início de ciclo, eu começo a ficar mais introspectiva e eu começo a sentir, eu sinto dessa forma, eu começo a ficar mais observadora do presente. E quando eu fico nesse movimento, eu começo a entender que algo novo está para vir. E aí eu começo, nesse movimento, a ter certas inseguranças, que nem tu estava falando. Tá, mas o que é? Ou o que eu estou preparada? E aí o ego, a nossa mente controladora, eu pelo menos vejo, que eu começo a criar gatilhos de ansiedade. Então, para mim estar nesse momento de presença, para receber esse novo ciclo, eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de fazer meditação, eu gosto muito de me abrir para novos estudos ou informações aleatórias que vêm, que nem hoje de manhã. Hoje de manhã me acordei, era umas 5:30 da manhã, aí fui pegar meu telefone para fazer eu tenho uma meditação que eu gosto de colocar ali. Nisso apareceu um negócio dos pleiadianos. Aí eu olhei para aquilo e aí eu senti o meu coração, eu senti uma quentura, que é um movimento que sempre quando tem algo novo, e aí a minha cabeça meio que parece que eu fiquei um pouco tonta, e aí eu digo, tem alguma informação aqui, e aí eu fiquei, e aí a sensação que eu tenho é que é como se fosse uma bola que se faz em volta de mim e o tempo para naquele filete. E como eu acabo me colocando muito em presença para novos ciclos, eu fiquei pensando, meu Deus, o que virá agora, né? E fazia um bom tempo que eu não tinha esses movimentos. Eu fiquei pensando, o que será que vai vir? E aí eu só me abri para aquela informação. E aí foi muito engraçado, porque foi o que eu pensei. Nossa, que legal, novos ciclos. Acho que isso é uma coisa muito legal para conversar também, para falar. Porque às vezes a gente sente uma determinada euforia, sensação, e a gente não dá sequência nesse movimento. Então, uma das coisas que eu acho que é interessante também a gente falar sobre novos ciclos é que quando algo nos cativa, é interessante a gente buscar essa informação. Tá, mas o que é isso?
O que mais que eu posso saber sobre isso? Será que isso realmente tem a ver comigo? Porque se a gente também não se abre, passa esse ciclo, né? Passa essa oportunidade para a gente se abrir para esse novo, né? O que mais que vocês poderiam... Não, e até mesmo essa empolgação, ela se desfaz, né? Ninguém passa a vida inteira empolgado, né? Nem no início de ciclo, nem no ciclo que virá. Porque eu vejo a energia dessa empolgação, desse início, né? Como uma grande descoberta. Isso, ele dura um tempo, né? Pode ser 1 dia, 2 dias. A gente até fica um pouco ansioso, né? Porque assim... né, tem aquele ar de mistério, daqui a pouco a gente está confabulando ali coisas que podem vir a nascer daquilo. Eu acho que tu falou, né, também sobre a expectativa, né? A expectativa causa isso também, né? Porque Sim. a gente começa a confabular, pensar, né? E vai criando realidades que é só na cabeça da gente. Na verdade, a gente, nessa expectativa e início de ciclo, é muito fácil para ti viver a ansiedade e tu não se colocar no presente, né? Porque aí tu te coloca sempre no que vai acontecer, no que eu vou fazer, no que eu posso fazer. Não, e numa linha paralela só da cabeça. E aí tu vivencia exatamente isso, uma linha paralela dentro da tua própria cabeça, que talvez possa acontecer ou não, né? Por isso que é muito importante a gente só curtir, né? Criar uma alegria, criar uma esperança, se abrir para esse novo ciclo, sem criar rótulos, né? Sem criar, mas vai ser assim, mas vai acontecer isso, porque senão, a hora que está acontecendo, a gente se frustra muito. Eu já passei por isso, né? Eu já passei, tanto que nos momentos que eu tive isso, foi um bom ensinamento para eu nunca mais criar expectativa sobre determinada situação, ou festa, ou encontro, ou lugar, ou pessoa, porque aí a gente acaba tendo essa frustração interna, e é muito ruim, eu pelo menos acho. Mas eu acho que a experiência dos ciclos que você passa na vida, eles te fazem ter essa maturidade, né? Desde a maturidade do encerramento de ciclo com respeito, com amorosidade, que eu acredito que seja o melhor jeito de encerrar um ciclo, né? Todo mundo quer, mas não consegue ou não tenta, né? Porque todo encerramento de ciclo ele bate no teu ego, ele bate nas tuas crenças e nas tuas expectativas que foram geradas lá no início. Só que eu acredito que essa maturidade de você enxergar, né, o momento presente, tanto do início quanto do fim, de uma maneira adulta, de uma maneira tranquila, isso exige muita experiência, né? E dizer linha adulta, né? Porque às vezes a gente conhece uns adultos que fazem uns movimentos assim que eu acho que essa maturidade é a maturidade com o conhecimento e a sabedoria colocada em prática na hora de resolver. Porque eu acho que idade não tem muito a ver, não. Não tem muito a ver. Exato. E uma das coisas assim que a gente sabe e que a gente tem passado, né? É muito do que o outro, de como o outro vai receber, né? Esse final de ciclo. Eu posso, como tudo na vida, eu posso receber de uma forma boa e ser gentil e amorosa, eu posso explodir e brigar e negar, ou eu posso simplesmente ser, com perdão da palavra, uma escrota ou ignorar, né? E ignorar, ser ignorante, né? E ser ignorante e ignorar, né, o processo do outro. Então, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesses últimos dias, nessas últimas 3 semanas, em que aconteceram muitas coisas na minha vida, como a experiência de já ter vivido desconfortos, vários desconfortos, vários finais de ciclo, vários inícios de ciclo também,
me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, né? Me fizeram ser a pessoa que diz, foda-se. Que nem o poderosíssimo ninja, né? Eu não preciso disso. E isso é uma coisa que que, cara, para mim, assim, esses finais de ciclo e esses inícios de ciclo me trouxeram essa tranquilidade de entender e me respeitar. E de olhar e dizer, cara, não dá para mim. E existe sempre esse movimento da gente... Porque quando a gente vai encerrar um ciclo, a gente sempre fica preocupado com como o outro vai receber, né? E eu acho que nessa tua fala, que eu acredito agora falando então sobre o final de ciclo que a gente está falando, né? É a gente ter essa paz interna de que mesmo que a outra pessoa receba de uma forma que a gente gostaria que fosse pacífica e não foi, de que eu sei que eu estou bem com essa decisão, né? Esse é um grande fator que eu acho que também tem muito a ver com a nossa criança interior, porque uma das coisas é a gente finalizar um ciclo ou alguém vir finalizar um ciclo com a gente e a gente tomar de surpresa, a gente não gostar. Mas existem outros fatores que é se colocar no lugar do outro e entender esses movimentos, né? Só que às vezes vai acontecer isso, já aconteceu isso na minha vida, acredito que na vida de vocês também, da outra pessoa não conseguir olhar dessa forma. Às vezes tu tá escrevendo, geralmente é assim, né? fazendo desenho, sabe, fazendo sinal de fumaça, e mesmo assim a outra pessoa não aceita, né? Ou aquela situação se torna desagradável. E aí entra um movimento que é a gente saber o que a gente já passou, como a gente sentiu no nosso coração que esse final de ciclo é um final de ciclo para que outra coisa aconteça. E eu acho que é muito importante o diálogo, né? É conversar com alguém, para que a outra pessoa também te traga, olha, esse lado foi legal, esse lado talvez tu pode olhar, esse lado aqui não acredito que tenha acrescentado nada para ninguém. Esse lado aqui vocês não precisavam ter passado dessa forma. Porque aí, quando a gente vai passar por um novo ciclo de finalização, como foi que já aconteceu até conosco, a gente olhar e dizer assim, olha, eu acho que agora dá para finalizar. Tu vê, né? Esse final de ciclo foi mais calmo. Porque, na verdade, a gente se colocou nesse lugar de auto-observador das nossas próprias situações. E finalizar um ciclo foi nos trazido durante o sistema da nossa vida social, familiar, que é algo desagradável. E a gente precisa entender que para que algo novo entre, algo velho tem que sair. Por isso, um fim e um novo ciclo. Na minha visão, tem uma coisa muito importante no início de qualquer ciclo, mas isso eu acho que é uma própria conduta de ti contigo mesmo, né? Porque depende muito das crenças de cada um. Tem pessoas que já desde o primeiro momento que vão iniciar alguma coisa, elas querem transparecer que elas são de determinada forma que talvez não seja totalmente verdadeira, né? E a gente tenta às vezes um pouco se amoldar, ser um pouco mais leve, transparecer tranquilidade, que você é uma pessoa legal, enfim. Acho que e a máscara vai caindo, numa né? primeira as ideia, crenças vão derrubando essa máscara. Né? Numa primeira ideia, eu acho que o legal é você, desde o primeiro instante, porque um ciclo envolve uma outra pessoa, né? É ser verdadeiro. Nem sempre. É ser verdadeiro. Eu acho que ser verdadeiro e manter essa verdade, né, o sem filtro, digamos assim, né, que é a coisa mais legal do ciclo, do início, né? E como você falava, eu trabalho, acredito que vocês também, mas eu trabalho muito com o processo de corte energético, né? E o que na verdade é um corte energético, né? São esses ciclos que não foram finalizados. E o que é um corte energético? Márcia, fale para nós o que é um corte energético. Eu trabalho de uma forma, a Márcia de outra, a Ana de outra, mas geralmente
esse corte energético é feito para esses ciclos, porque a gente deixa muita coisa aberta, né? Por ter essa experiência, por ter, vai ser ruim, vai ser isso, aquilo, aquele outro, a gente prefere se isentar da responsabilidade de finalizar o ciclo, né? E aí deixar aquilo ali aberto. Não, vou virar para a página, vamos lá para outra coisa. Não, e aí verdade, fica a coisa aberta, né? Dizer... E aí a vida vai empacando porque a gente não coloca o ponto final onde precisava, né? E eu vejo muito, tu falou do corte energético, né? Toda vez que eu ouço essa palavra do corte energético... Para mim é a solução pro caralho. Eu acho que é uma solução que as pessoas elas não têm esse entendimento, né? Eu acredito muito que as pessoas elas não veem dessa forma porque não foram ensinadas a ver desta forma. Mas toda vez que eu trabalho com os meus cortes energéticos, no meu trabalho com o divórcio energético, por exemplo, a primeira imagem que me vem sempre são duas pessoas, né? Como se fosse um quebra-cabeça, cada um faltando alguns pedaços, o outro com o pedaço do outro, né? E eu acredito que esse encerramento desse... Na verdade, o início do ciclo e o encerramento, eles andam muito juntos, né? Porque quando você inicia um ciclo, você dá um pedaço teu para aquilo, para aquela pessoa, para aquele projeto, para aquela coisa, né? E quando você encerra, você tem que pegar aquilo de volta. Sim. É necessário que cada um fique com as suas partes, né? Com aquilo que é seu. E só que aí entra, eu acredito muito no ego, nesse ego inferior, né? Na criança interior. Na criança que perdeu ou que nunca teve ou que sempre precisou brigar por aquilo, né? E aí a grande maioria das pessoas não sabe largar. Não sabe entender que aquilo chegou no fim, né? E que não precisa ser dolorido. Não precisa. Que eu posso, por exemplo, me trouxe uma memória da minha criança que eu tinha uma boneca, a Neca. Ai, que legal! E ela me acompanhou por muitos anos da minha vida. Por muitos anos da minha vida. Eu tinha 15 anos ainda, a Neca dormia comigo, né? A minha Nequinha. Coisa gostosa. E aí eu saí de casa com 16 anos. E eu não podia sair de casa com 16 anos e levar a Neca junto. Por quê? Porque, cara, eu tava saindo de casa, aquela adolescente rebelde que, né, tava indo morar fora e precisava deixar de ser criança. Pelo amor de Deus, o que tu fez com a Neca? A Neca ficou guardada por muito tempo. Ah, bom. E aí, só que quando eu voltava para casa, eu pegava a Neca de novo. Ai, que legal. Né? Porque eu tinha aquele problema do apego, né? Ela me remetia a um conforto, mas que ao mesmo tempo, quando eu estava longe dela, por exemplo, e eu passava por algum momento de ansiedade, não estar com ela me machucava demais, me incomodava demais. E em algum determinado momento eu precisei assumir, né, uma postura madura e entregar a Neca pro mundo e dizer, não, cara, não dá, porque ela já estava toda carcomida, assim. Não dava mais, a Neca né? querendo se desapegar, se renovar, e ela ali segurando. E ela perdendo as partes, assim, e eu buscando. E é muito isso, assim, né? Às vezes a gente se apega em algumas coisas, em algumas situações que já acabaram. E aí você diz, cara, não consigo, estão me prendendo, né? Estão fazendo magia pra mim. Estão fazendo alguma coisa pra mim. Essas coisas, mas é você. E é você. Que se prende, só como eu você digo. que se prende, é aquilo que tu falou, né? A gaiola sempre tá aberta. Cara, é só você que pode. O que o outro vai sentir, vai pensar, A gente não tem como... não é teu controle. Não é. Nos meus trabalhos, né, como eu faço os cortes através da magia, né, que é um ponto, digamos assim, existem várias pessoas que trabalham de outras formas. Eu gosto de trabalhar no campo da magia porque ela bate no material. Então existem coisas do espiritual, mas a magia ela traz essa parte do físico,
né? Então as coisas no físico começam a acontecer de uma maneira muito mais rápida, é como se acelerasse, a velocidade do resultado é muito maior. Geralmente, quando eu abro um processo para trabalhar com uma pessoa na magia, para desfazer esses cortes, para fazer os cortes, né, e encerrar esses ciclos, geralmente vem um bonequinho assim, um outro bonequinho na frente, aí eles ficam ali, um gritando com o outro, duas crianças, uma gritando, porque o meu brinquedinho isso, porque o meu brinquedinho aquilo, e papapá, e isso fica durante muito tempo. Aí, o que acontece, né? Que é uma coisa que a gente pode trazer. Deixa as duas crianças se degladiar. Uma hora elas vão cansar. Ninguém fica a vida toda brigando, né? E aí, depois que elas cansam, a gente vai lá, né? Chama ali o Arcanjo Miguel, chama as entidades para ajudar e auxiliar. Cada um leva o que é seu, fica que nem tu disse. Para mim acontece dessa forma também. Fica devolvendo as coisas ali, pá, ó, eu vou pra vida, eu vou pra não sei o quê, tá tudo certo. E isso que acontece. Que poderia ser feito fisicamente, as duas pessoas sentar e conversar e falar, ó, não dá mais, e trazer essa clareza, porque precisa ser comunicado. Quando a gente não comunica, ficam coisas ocultas, né? E a gente traz muito essas coisas ocultas lá do nosso passado, da criancinha, que ela simplesmente, eu terminei a amizade. Não gosto mais de você. Mas isso é uma coisa que eu percebo muito, assim. Eu tive vários encerramentos de ciclo nesse último ano, assim, que foram... Nesses 2 últimos anos que foram, assim... Cara, a cada 2 meses é um ciclo. E é bom, é libertador, né? Mas tem alguns, também, né? tem alguns que são muito doloridos exatamente por isso, Gabi. Por quê? Porque as pessoas não sabem sentar para conversar. Exatamente As pessoas isso que eu ia falar. não sabem olhar no olho e dizer... Eu tive um encerramento de ciclo agora, há uns 2, 3 meses, com uma pessoa que eu amo de paixão. Amo realmente a minha vida inteira, assim. E eu chamei a pessoa para conversar. Eu disse, vamos conversar, vem aqui que eu quero conversar contigo. E a pessoa não quis. E aí, o que a gente faz? Não quis. Mas eu sei que eu fiz a minha parte. Então, oficializou o pedido, né? Manifestou então, assim, o desejo. Cara, se tu não quis conversar comigo, se tu quis encerrar um ciclo comigo por algum motivo que eu não sei e talvez eu nunca vá saber, e a gente deixou 40 anos de história acabar sem uma conversa, tipo assim, não tem o que fazer, né? Antes, em outra vida que eu vivia, eu ia chorar, gritar, espernear, brigar. Hoje não, eu digo, cara... Mas eu acho que tu fez, trazendo, né, para essa tua fala, você fez o movimento. E quando você faz o movimento e a outra pessoa não quer fazer, aí entra o grande X da questão. Você saiu. Os teus 50%, você disse, olha, vamos conversar, né, como 2 pessoas que podem... Não, eu não quero. Então, eu estou oficializando, então estou saindo desse círculo. E aí, minha filha, né? E o que acontece aqui com o outro não cabe mais, né? Do corte, a gente tem que estar bem consigo mesmo. Se eu resolvi isso dentro de mim... A outra pessoa pode passar na rua comigo braba, emburrada, né? Aí é uma questão dela. Digamos assim, quem tem que fazer algum corte seria ela, né? Com ela mesma, com né? ela mesma, porque é um sentimento que ela não teve uma aceitação. Se a gente finaliza de uma forma saudável, fez a nossa parte, trouxe clareza, comunicou. Né? Foi atrás. Cara, e a pessoa não quer, beleza, eu estou resolvido dentro de mim, com muita clareza, com muita tranquilidade, com muito amor. E isso é muito legal, a gente entender que existem coisas que vão ficar mal resolvidas, e é isso que a gente tem que ver, mas as coisas que a gente terminou com uma resolução boa, né, que a gente teve um final bom, ele tem que estar curado aqui dentro, né? E o interessante é isso, que quando você termina um ciclo de uma forma boa com alguém, eu acredito que possa existir outro ciclo com essa pessoa em algum outro momento.
Porque um novo ciclo pode acontecer de uma outra forma, de um outro jeito, porque aquele antigo foi encerrado de uma forma amorosa, honrosa, né? e honrosa. Eu passei por uma situação essa semana, com um cliente meu que estava tentando encerrar um ciclo de um casamento longo, que teve um filho, né? Mas que não conseguiu até então se desligar da ex-esposa. Mesmo estando já casado com outra pessoa, a interferência sempre acabava batendo, né? As energias. E a gente fez um desligamento. E aí ele veio e me disse: Márcia, depois que a gente fez aquele desligamento energético, o divórcio, as coisas se abriram. Há mais de 5 anos eu tentava uma vaga, tentava mudar de trabalho, e as coisas empacadas. E eu recebi uma proposta 2 dias depois que nós fizemos o corte. Eu já tive vários movimentos assim, de terminar em 2, 3 dias. Exato. E aí as pessoas não têm essa cultura, né? Do entendimento. Cara, às vezes tua vida tá travada um monte. Porque tu não fez porque tu não encerramento de verdade, né? Talvez as outras pessoas tenham encerrado com você, mas você não encerrou aquilo dentro de você, né? Então, realmente, assim, eu acredito que esses cortes e esses encerramentos, eles sejam de suma importância para que coisas aconteçam de outra forma. Eu tenho um quê com a palavra novo, eu tenho um certo nojinho por causa de algumas situações da minha vida, mas eu entendo que coisas chegam, né, para que se renovem, né, a vida, os ciclos, dá para trocar o novo e pelo... tudo. Pelo renovo. Pelo renovo. Eu pensei nisso também. E eu acredito muito nisso, mas acredito que os dois têm que caminhar junto, né? Porque sempre quando acaba, que nem tu disse, acaba um, começa outro. A vida é cíclica, né? É muito rápido. Todo dia acaba e Todo começa dia de novo. acaba né? e começa de novo. E eu vi um negócio antes, quando eu estava chegando aqui, um vídeo da prof. Lucilena Galvão, ela falando sobre o tempo, sobre o deus Cronos, né? E ela falava que o tempo, ele pode passar diferente para mim e para você. Se na minha vida eu fiz um movimento, por exemplo, durante 10 anos eu movimentei a minha vida, eu fiz coisas novas, eu fiz acontecer, o tempo passou diferente para mim. Sim. Do que uma pessoa que viveu os 10 anos só para envelhecer. Né? Não fez movimentos, não fez nenhuma ação, ficou ali, esperando o tempo passar. Né? Só deixou o Cronos agir. E eu achei mega interessante isso, mega importante, porque realmente a gente pode viver e ter a mesma idade, né? E viver no mesmo tempo cronológico, mas às vezes eu posso voar e a pessoa que está do meu lado... A gente pode ver isso com os nossos colegas, né? De escola, né? É. Gente, às vezes eu me assusto com a fisionomia, com a postura, com as expressões de pessoas que estão no mesmo lugar na época da adolescência. E aí a gente... E aí é assustador tu ver, meu Deus, só o tempo passou por essa pessoa. Só o tempo passou por essa pessoa. Porque... E é justamente isso que ela disse, só o tempo passa para algumas pessoas. Esse movimento também está muito ligado à expectativa que a gente gera, né, nos outros. Então, falando agora sobre esses encerramentos, né, uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente se permitir olhar é a gente entrar para um novo ciclo sem expectativa do outro,
né? E entender, por exemplo, que se a gente está num processo e aquele ciclo, e a gente viu que não ornou, não combinou, a gente pode terminar com educação, com respeito, com amorosidade, que foi o que você falou. Porque às vezes a gente pode terminar esse ciclo e dali um outro momento iniciar um outro. Porque quem que nos ensinou que a gente precisa brigar com os amiguinhos? Né? Por que quando a gente não combina mais, não condiz com o mesmo propósito, significa que aquela pessoa é má? Isso acontece em casamento, né? Por que agora eu passo 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos e eu deixo de conversar com aquela pessoa? Gente, eu construí uma história. Durante muito tempo na minha vida, eu sempre tive bons relacionamentos com os meus ex-companheiros. Porque eu sempre parti desse pressuposto. Cara, antes de eu ter um relacionamento com essa pessoa era uma pessoa que estava num círculo onde eu gostava da companhia dessa pessoa. Eu me lembro que no meu primeiro divórcio, porque eu sou uma pessoa que tive muitos relacionamentos até estar nesse, graças a Deus. No dia que eu fui fazer o meu divórcio, o tabelião, enfim, eu não me lembro quem foi, ele: vocês têm certeza que vamos separar? Sim, nós temos certeza. Ele já tem outra, ele já está com um nenê, né, com outra mulher, mas por que precisa ter aquela coisa? Mas explica essa história. Ele já fazia 3 anos. Vocês só não tinham oficializado isso. Isso, só não tinha oficializado, porque tudo tem um trâmite, né? Sim, tem um tempo para a justiça. E ele já estava no outro casamento, a mulher dele já estava terminando a gestação, e nós ali conversando sobre aquilo. Por que a gente escolhe brigar? Por que a gente escolhe finalizar ciclos na nossa vida de forma desconfortável? Se está doendo, eu acho que a gente pode escolher ir fazer uma terapia, buscar um desligamento, conversar com alguém que pode trazer. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que a minha dor, a minha mágoa, o meu remorso, o meu mimimi está dentro de mim. A outra pessoa, ela não está sentindo o que eu estou sentindo. Então, se eu estou magoado, brigado com alguém, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Acho que todo olhar que a gente traz, sim, é que a gente sempre quer que o outro acabe entendendo o nosso mundo e a gente passa a querer desvendar o que o outro está sentindo, né? Porque ele não sente da mesma forma, não tem como, né? Então isso que tu traz é muito legal para uma reflexão, né? Você não sabe como o outro se sente em relação a você. Não sabe se aquilo que mas daí entra a expectativa de novo, que tu traz como importância, se realmente importa para o outro. E o outro não tem o dever de ter isso. Exatamente. Ontem nós tivemos um arranca-rabo. E aí ele disse assim, tá, mas o que tu quer que eu faça? Eu digo, não quero que tu faça nada. Eu estou te comunicando que essa era a minha expectativa. Levei um tempo? Sim, levei um tempo. 4 anos para ver isso. Mas ontem eu disse, cara, isso era a minha expectativa. Então, só estou te comunicando que eu quero soltar de vez essa expectativa. E isso é libertador para quem? Para a minha pessoa que estava segurando aquela expectativa. Então, e não teve assim uma fala, vamos virar amiguinho agora. Não, só foi uma troca, né, da fala, de soltar aquilo. E às vezes, a gente também precisa entender isso. Vai ter términos que vão ser desagradáveis e que o tempo de Cronos pode ajudar nesse movimento, mas aí as duas pessoas têm que ter essa maturidade. Tem que e querer, a gente né? não pode criar a expectativa de novo que a outra pessoa vai ter maturidade. A gente tem que parar de criar a expectativa no outro. Tu estava falando do teu relacionamento e eu lembrei de uma conversa que eu tive agora por esses dias. No fim do meu relacionamento, eu optei por não retirar nenhuma foto das redes, né? Porque as redes sociais são a nossa vida, né? Diz, né? Desde que começou. E eu optei por não retirar nenhuma foto do meu relacionamento, do meu casamento, que durou 19 anos.
porque aquilo faz parte da minha vida, né? Olha que bonito. Fez parte da minha vida e de um por que que eu vou ter momento vergonha, né? muito bonito da minha vida. Porque até então foi a pessoa que eu tinha escolhido crescemos, e que nós construímos muita coisa. Nós tivemos um filho. Por mais que o fim tenha sido traumático, dolorido, eu não apaguei aquele início, porque, cara, né? Faz parte da minha história. Honrar, né? E aí, uma pessoa me disse esses dias, agora essa semana que passou, mas tu continua buscando ver aquela pessoa com quem você foi casada, porque hoje essa pessoa não existe mais. E eu disse sim. A minha expectativa ainda é um dia encontrar aquele ser em algum lugar. Porque nunca foi o meu... Como é que eu vou dizer? A minha vontade, o meu desejo de que eu não pudesse me dar bem. De que eu não pudesse olhar e ter uma conversa amigável, ou sentar e brincar, ou tomar uma cerveja, ou qualquer coisa. E aí eu disse, cara, é verdade, é a minha expectativa, né? Mas eu sei que aquela pessoa já não existe mais. Sim. E no momento certo, talvez, não sei se tu já tirou as fotos, Não. mas vai ser um movimento muito natural. Porque eu me lembro que teve um relacionamento que eu levei muito tempo para tirar as fotos. E para mim, eu entendi que quando eu consegui soltar, né, essas expectativas, foi um processo natural. Porque aí eu já me completei, eu já soltei aquela expectativa. E você trazer isso é extremamente importante também para a gente entender que tem um tempo. Tem um tempo. E Tudo não, tem um tempo. E não está errado. Não está errado a outra pessoa não gostar da informação que tu quer dar para ela. Não está errado. Só que aí tu vai ter o teu tempo para administrar e eu que tomo a decisão, eu preciso estar em paz com a minha decisão. E aí a gente tem que lembrar que esse ciclo, esse final de ciclo, cada um vai ter a lei natural de Cronos para poder passar por ela. E aí a gente fica como a nossa criança interior. Ah, mas você não vai ficar bravo comigo porque eu briguei com você, né? Gente, os nossos sentimentos... Quando alguém morre, quando alguém se separa, quando uma mudança acontece de cidade, tudo tem um tempo de adaptação. E aí a gente precisa respeitar isso, né? Eu acredito muito nesse tempo, Ana. Mas assim, eu acredito, por exemplo, né, nessas fotos, eu acredito que eu não vou apagar. Porque, para mim, apagar essas fotos é apagar 19 anos da minha vida. É apagar uma história. É apagar muita coisa que vai ficar, tipo, uma lacuna, né? No teu sentir, no faz meu totalmente sentido, faz né? parte daquilo. Como outras pessoas que chegaram na minha vida... E às vezes as pessoas me dizem, mas tu ainda fala da pessoa com carinho. Cara, como que eu não vou falar? Por que eu não vou falar? Pelo amor de Maria, eu tive 19 anos. Encerrou, 5, encerrou um ciclo. Então, assim, eu acredito muito nessa coisa do... Você pode encerrar ciclos, mas você não precisa esquecer. Honrando o passado. Honrando as pessoas que passaram. E aí eu chego naquela coisa que eu falei para vocês antes, que a gente conversava nos bastidores, que é cada ciclo ele ensina muito para gente. E a experiência que a gente tem, né, molda as nossas expectativas e as nossas atitudes para frente, né? Então, muita coisa que a gente viveu, que a gente passou, que foi encerrado, é uma bagagem gigantesca para que você haja de uma forma diferente em cada encerramento de ciclo. E que aí a gente possa, assim, né, apertar a mãozinha e dizer, valeu, terminou, mas, né, agora cada um segue seu caminho. E eu acho que isso é o mais bonito, né, porque você não precisa brigar, você não precisa esquecer, não precisa...
né, ter esse Botar movimento, uma botar uma pedra. E até então, se tu tá fazendo isso, é porque tu não tá trabalhando em ti aqueles sentimentos que você teve com relação àquele fato ali, seja num grupo, seja com uma pessoa. Uma das coisas que a gente precisa entender. Eu passei por isso na minha vida. 2023, a minha avó teve um derrame e nós tivemos uma tata por 17 dias e aquela mulher foi um inferno no nosso processo. Imagina a minha avó com todo aquele movimento e a moça entrou dentro de casa querendo revolucionar a minha casa, querendo revolucionar, e imagina eu, uma cigana, você querer dizer que incenso não pode, que ela tinha crenças evangélicas. E eu me lembro que nessa época eu não estava muito com meu pavio, né, grande para poder chamejar, brilhar. O meu pavio estava bem curto. Eu disse, não, pelo amor de Deus, eu tô com um processo aqui dentro da minha casa com a minha avó, eu não preciso de mais uma pessoa. E eu me lembro que nessa época, conversando e pedindo orientação para pessoas mais perto, uma das pessoas disse, olha, Ana, se tu não olhar para isso agora, isso vai vir, e vai vir ainda dentro de um sagrado feminino. E eu fiz uma escolha. Eu disse, não, eu não tenho condição mental para olhar para isso aqui agora. Se é para vir num outro momento, eu tenho certeza absoluta que eu vou estar preparada para isso. Agora, nessa situação, eu não consigo. E dito e feito, num sagrado feminino, que eu acabei também decretando isso, né? O nosso poder de escolha. E veio, num sagrado feminino, há um ano atrás, um movimento extremamente semelhante, ao qual foi desagradável, foi, mas o enredo também foi de forma coletiva. Poderia ser mais complicado? Claro que poderia. Mas, ao mesmo tempo, dentro do sagrado feminino, houve um movimento de acolhimento entre todas as pessoas envolvidas. E aí, se a outra pessoa não quer passar por esse movimento, aí foi uma escolha dela. Mas para quem ficou naquele movimento, ou seja, a pessoa que estava se sentindo de alguma forma desagradável foi embora. E a gente que ficou, foi um processo de cura muito surreal para todas nós. E foi, para mim, o meu melhor sagrado feminino. Então, às vezes a gente não vai conseguir processar na hora. A gente precisa ter esse tempo para aceitar que, não, agora eu não tenho condições de ver isso. Teve um movimento dentro da medicina, também contando sobre uma outra história, que teve uma pessoa que começou a acessar um desconforto muito grande na vida dela. E aí ela me chamou e ela disse, eu não estou passando bem. E eu disse assim, conversa com a medicina. Veja qual é a melhor forma que você vai poder lidar com isso. E ela pediu para a medicina, olha, eu não estou pronta para ver isso aqui agora. Se puder ser outro dia, ou aonde eu possa estar mais segura, gente, na outra semana a medicina materializou as duas pessoas na frente dessa pessoa, que ela olhou assim, não deram uma folga. Foi rápido, né? E aí ela sentiu a presença da energia da ayahuasca e ela disse, você disse que queria que fosse de outra forma. Você está preparado para olhar. E agora as duas pessoas estão aqui na sua frente. Então te empodera dessa cura. E ela disse, Ana, foi lindo, porque eu tive que porque daí eu estava no meu lado profissional, eu não tinha como bugar, eu tinha que me manter firme, e ela disse assim, foi avassalador, mas foi lindo. Então, às vezes, a gente não vai conseguir olhar na hora. Então, às vezes, a gente vai ficar brigado com um amiguinho. Mas isso é um padrão que a gente sempre repete, a gente sempre quer ficar brigado com o amiguinho. Mas a gente pode pedir para a nossa espiritualidade, me dá um tempo, me ajuda a encontrar uma outra forma. Porque pode acontecer. Só isso que aí é o processo que eu vejo. Mas ainda é interno, né? Aí eu vejo muito isso, Ana. Claro que é o meio onde eu estou vivendo nos últimos tempos, mas eu vejo muito isso nesse meio espiritual. A gente tem um ego espiritual muito grande. E aí, com esse ego espiritual, a gente, pela busca
incessante da iluminação e, né, e de uma santidade que talvez nunca vai existir, porque a gente vai ter que voltar milhares de vezes para que isso aconteça, a gente corta pessoas da nossa vida muito fácil. Por mais que eu acredite que a gente precise desse tempo para pensar, para repensar, mas nesse meio em que a gente vive, os ciclos, para mim, eles são cortados muito fácil, muito, muito fáceis, assim, sabe? E às vezes eles são cortados para sempre, o que não precisaria ser, né? Então aí eu acho que é uma dor e é uma busca interna mesmo, né? Que a gente precisa também olhar, né? É que, na verdade, seja nos nossos sentimentos e emoções, ou seja dentro desse mundo holístico, não faz diferença nenhuma, né? Ou espiritual, não faz diferença nenhuma. O ego está sempre ali a serviço de ser olhado e aí a gente vai criando máscaras, né? Vai criando realidades paralelas dentro da gente e que elas vão fazer exatamente esse caminho que eu passei. Se eu não olhar, ela vai voltar de outra forma, ela vai voltar com uma outra pessoa e vai voltar. E com mais força, né? Com mais força. E aí vai chegar uma hora que tu vai dizer assim, ou eu olho para isso, ou eu olho para isso. Nem foi agora, essa semana, que eu olhei para o Gabriel e disse, tá, eu levei 4 anos para entender isso. Às vezes tem gente que vai levar 10, 20, 30, 40, Pois 50. E aí, claro, entram as nossas expectativas, né? Mas entra, acredito muito, que a maturidade de você começar a entender que esses ciclos são de encerramento. Eu passei por uma situação terça de manhã que foi muito importante, muito interessante, que eu achei que eu jamais ia passar. Teve uma pessoa que na época da política a gente discutiu e a pessoa brigou comigo muito incisivamente pela minha posição política e ela com a dela, né? E era uma pessoa que, né, estava na minha vida desde que eu nasci. Mas ok, né? Eu entendi que era um processo daquela pessoa e eu não ia ficar discutindo porque eu não ia ficar discutindo com alguém que não ia me ouvir de qualquer forma. E na terça-feira a pessoa foi lá em casa me pedir perdão. Olha que lindo. Pelo que fez. Que esse perdão também era para ela mesma, na verdade, né? E daí chorou na minha frente, assim, me pedindo perdão e me dizendo, eu estava completamente obcecado por aquilo, eu estava completamente cego, eu estava não sei o quê. E eu parei e fiquei olhando, assim, porque eu jamais imaginei que isso aconteceria com aquela pessoa. E eu disse, não, tá tudo bem. E ele, não tá. E chorava, e chorava, e chorava. E eu, cara, daí, né, conversamos. Quando a pessoa foi embora, assim, eu entrei, eu disse, nossa, isso é mais uma prova de que as coisas têm que voltar e têm que ser resolvidas, né? Exato. Não importa pra o tempo dentro da gente, dentro se tá da doendo, por favor, se você tem alguma dor, vai lá encerrar esse ciclo. Vai resolver. Vai lá resolver. É dentro Da gente. Da gente. É tu com tu que dói, não é a outra pessoa. Olha quanto tempo essa pessoa tava com essa dor. Meu Deus. E essa pessoa daí falou ainda pro meu pai, disse, não, eu vou lá falar com ela. Daí o pai ficou olhando assim. E ele foi, falou comigo, assim. E, cara, eu vi que era uma coisa que era importante para ele, porque para mim não era, para mim já não faz mais essa diferença ou tem essa importância. Para mim estava tudo bem, sabe? Eu nem lembrava para começo de conversa. Dentro de você o ciclo já tinha concluído. Sim, já estava tudo certo, né? Mas aquela pessoa, ela precisava desse pedido de perdão. Como é importante. Precisava que eu dissesse, não, tá tudo bem. Né? A gente segue daqui. E é importante isso, é importante você se olhar, você se permitir curar, né? E encerrar esses ciclos, seja
no dia, seja um ano depois, seja 10 anos depois, não importa, Não importa. né? O tempo é tempo, né? Então, uma hora vai vir esse tempo para encerrar, outra hora vai vir um tempo para iniciar. E, enfim, eu acho que é sobre isso, né? Novos e fins Novos de ciclos. e fins de ciclos. E também a gente quer desejar, né, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que esse novo ciclo aí pro pessoal de 2025 seja maravilhoso, né? E eu quero dizer que toda essa fala, ela tem um porquê, Ela né? tem um porquê, óbvio. Né? O encerramento desse ciclo, ele se dá, então, né, no final do Chaves para o Despertar, né? Se encerra esse ciclo hoje, depois de acredito que muito crescimento pessoal e coletivo que a gente teve, né? Que foi um processo muito, eu acredito que curativo para todos nós, em vários níveis, né? Fomos todos remexidos, né? O CEPOD fez bastante coisa dentro E do o nosso CEPOD, ele nunca foi para o outro, né? Ele sempre foi para a gente, na verdade. A gente entendia que podia ser contribuição para os outros, e foi, né? Para quem se abriu para isso, né? Para quem se abriu para isso. Mas hoje, então, se encerra o ciclo do CEPOD, do Chaves para o Despertar. E com essa fala toda, né? Dos encerramentos que a gente possa maduros, ter essa maturidade. Né? Exato, gente, vamos escolher fechar um ciclo e a gente, com maturidade. Eu agradeço, né, pela experiência aqui do Chaves para Despertar. Para mim, foi muito importante. Muitos olhares, não só cura, mas entender a percepção das pessoas que chegaram até a gente, daquilo que a gente trouxe, expandir mais, sem querer se encolher mais, né? Eu acho que esse é o chamado. Expanda mais sem querer se encolher, né? Não tente só... Não tem como expandir se encolhendo. Não, mas tem. Às vezes a gente quer parar no tempo, né? Então, a gente só quer deixar o Cronos passar. Exatamente, né? Que a gente possa expandir. Então, muita gratidão, Márcia. Muita gratidão, Ana, por esse ciclo. Me senti muito acolhido, né, nas nossas conversas, em tudo aquilo que a gente dividiu, trazer as ideias com clareza e pureza, né, e que todos também possamos finalizar assim como ciclos. Encerra 2024, né? Nós encerramos também aqui, né? Então, nós encerramos aqui e que 2025 seja aí tem o tantos início, novos ciclos, né? De um novo ciclo aí bonito para todo mundo, né? Eu acho que seria muito legal também a gente agradecer a cada pessoa que viu o podcast, que esteve conosco aqui sentado, né? Cada pessoa teve, sim, um movimento muito importante. Eu acho que a gente tem que se agradecer a nós três pelo movimento que a gente fez interno, né? Se agradecer por essa experiência. Agradecer os apoios. Agradecer os apoios, agradecer as pessoas que nos deram, olha, muda isso, fala aquilo, porque realmente estavam nos olhando, e até as críticas, né? Que eu acho que realmente são importantes. E eu acho que quando a gente consegue fazer esse novo final de ciclo na nossa vida, eu acho que até por nós três, isso significa que a gente realmente está pronto para receber um novo ciclo com maturidade emocional. E que a gente possa se perdoar, se de alguma forma a gente sente que precisa perdoar algo na sua vida, vá buscar finalizar ciclos na sua vida. E que a gente possa aí finalizar esse ciclo, nesse carinho, nessa tríade. E que 2025 venha com muitas possibilidades. Translumbrantes. Né? muito translumbrantes. Tchau, gente.